novembro, dezembro, 4 meses, mais 12, 16, vezes 4, 6 milhões e 400 mil para receber do Grêmio. Eu ainda estou duvidando que ele aceitou só 1,5 milhão. Porque o jogador pega um advogado e tal. Pelo que ele tem a receber é pouco. Recebeu na mão 1,5 milhão e tal. Pode ser. Né? Mas teria para receber no mínimo 7 milhões. Né? Tem mais 13º, tem o atrasado desse ano, que foi aquele que eles pedalaram para o ano que vem, sem desconto. Vão cobrar atualizado do Grêmio, inclusive. Né? Mas eu estou um pouco surpreso. Bom, vou falar de coisas boas também, né? Bom, André saindo já é uma coisa boa para a torcida. Né? O Musto sendo dúvida no Internacional é outra coisa boa para a torcida do Internacional. Então, comecei falando de coisas boas. Né? E 2 vitórias no final de semana. Coisas boas. Agora, estou um pouco surpreso com o novo posicionamento do Grêmio. Surpreso não. O Renato ficou 4 meses de férias no Rio de Janeiro. Chegou em Porto Alegre já falando em contratar reforços, desmentindo o próprio presidente. O presidente disse que não contrataria, porque como é que iria olhar para os jogadores pedindo adiamento de pagamento se fosse contratar? E aí o Renato chega e pede logo 5, 2 atacantes de beirada, 1 centroavante, 1 lateral esquerdo. Acho que ele quer fazer um time de lateral esquerdo, deve ser isso. Né? Já tem um time de laterais direitos, tem 4 na direita. 4. E mais um meia que possa jogar como volante. Já tem o Jean-Pierre, que é meia, que pode jogar como volante. O Mateuzinho, que é semi-meia, que joga de volante. O Lucas Silva, que já joga também mais adiantado, se precisar. O Michael era meia atacante no começo da carreira. Isso que já está faltando vaga ali entre os volantes, né? Porque esses 3 só jogam 2. E claro, eu sei, são muitas competições, haverá muitas dificuldades, mas há muita bonequice ainda. Não bastaram os ensinamentos de Jesus. Jesus passou por aqui, deixou marcas indeléveis, inclusive um trauma na vida do Renato, e ensinou que tem que jogar sempre com o mesmo time, ou quase sempre com o mesmo time. E agora tem uma diferença em relação ao ano passado, que a pandemia poderia desnivelar e a pandemia vai nivelar. Por quê? Agora você pode fazer 5 substituições. Então, se o sujeito entrar e aos 25 do primeiro tempo ele estiver mal, já saca. Aos 30 estiver mal, saca. Se compuser bem o banco, e são 11 no banco, diferente do campeonato estadual, que tinha aquele medo da contaminação e tal. Eu estou sendo um pouco irônico e um pouco, estou divagando aqui e tal, tergiversando, porque tem aquela velha e surrada frase do futebol, ela é cada vez mais duradoura, né? As verdades de hoje são as mentiras do amanhã. Bastou Renato desembarcar, bastou continuar ganhando o Grenal e ganhando o corpo, estrear bem no Campeonato Brasileiro e já quer enfiar um monte de jogadores aí. Né? O que o Grêmio contratou de atacante que não deu resposta é uma grandeza. Vamos lá. E outra, né, Rec? Arroio. Tardelli. Eu nem vou, não vou ir a fundo em todos. Brocador. Pode me ajudar aí. O Jael deu certo. Vamos deixar assim. Né? Também não vou colocar só os que deram errado aqui. Mas vamos lá. Fernandinho deu certo. Né? Até porque ele não foi uma contratação. Não, já era do né? Grêmio. Vamos lá, mais jogadores aí pela... O Michael Suel é meio atacante, mas não era atacante. Luciano. Brocador já entrou na lista? Já. André. Tem mais. Marinho. Tem mais. Viseu. Vamos lá. Isso que o Grêmio revela atacante aos montes. Viva a fartura, porque a miséria ninguém atura, né? E isso que o Renato tem a fama de recuperar todo mundo. Arroz já foi. Teve o Beto da Silva também. Né? Vou botar o Beto da Silva aqui, o bruxo do Baidec. 2018, acho que a reta final do Renato, o Henrique Almeida não estava aqui ainda? Sim! O homem do chapéu. Henrique Almeida, claro.
Esse aí tava, é que eu tinha a listinha e acabei fazendo uma limpeza nos meus alfarrábios hoje. Renato pegou uma reta final do Bolanhos aqui também. O Gata Fernandes era meia. Né? Gata Fernandes era meia. O Cebola Rodrigues, que é um pouquinho antes, também é mais meia. Mas o Cebola já é na época do É Roger. É antes. Mas o Bolanhos, que também chegou mais cedo, pegou. A reta final pegou o Renato. Sim, fez até gol. Também não deu certo, né? Fez gol naquela decisão contra o Atlético Mineiro. Mas aí não vou botar na conta do Renato, porque não foi ele que indicou. Chegou antes com o Roger e era um grande jogador também. Henrique Almeida. Mas é que aí o Henrique Almeida veio antes também. O chapéu foi antes. Tardelli, Brocador, Luciano, André, Marinho, Viseu e Beto da Silva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até que o aproveitamento, né, e tal, dá 2,5 por ano. O Renato compra 2,5 atacantes por ano que não jogam. Ou que quebra um galhozinho aí. O André quebrou um galhozinho, o Luciano quebrou um galhozinho. Barrios chegou, conta como positivo? O Barrios chegou com o... Não, o Barrios jogou com o Renato, foi na Libertadores, 17. Mas aí deu certo, né? Até podemos depende. arrolar os que deram certo. Depende, até o Botafogo deu certo. Mas ele deu o título. Aquele gol lá chega. Não. O Jael também eu coloco na conta daquele gol de falta do Grenal, aquele passe, né, pro Cícero fazer o gol na Libertadores, final. Barrios, Jael, quem mais que deu certo aí? Diego Souza tá dando certo. Diego Souza. Eu não sei onde é que eu boto o Thiago Neves aqui nessa lista. Mas é que aí é mais meia, né? Jogaria como falso 9. Vamos ver quem mais deu certo aqui. Não quero castigar. Fernandinho, vou botar aqui, não se deram certo. Pedro Rocha, então? Se vai... Não, Pedro Rocha quem lançou foi o Filipão lá em Passo Fundo, um jogo que eu até comentei. Não. Sei que não foi ele que lançou, mas deu certo. Não, mas como deu certo? Aí eu vou ter que botar todos os gurizinhos aqui, Everton. Não. Para de inventar a regra. A regra é clara. Mais ou menos. A regra é clara. Deu certo ou deu errado? E eu estou falando dos estrangeiros, os que vieram de fora. Henrique Almeida, o homem do chapéu. Arroio, esse aí parece que quebrou um lustre num apartamento, que era meio... Bom, Tardelli estava sempre deprimido, coitadinho. Brocador, um dos goleadores da Série B. Né? Tá bom. Luciano, é o nível dele, né? Luciano, André, Marinho, Viseu, Beto da Silva. Não vai dar 10, vai dar 9-4. Mas aí o Renato tem a fama de recuperar jogadores. Mas tá dando tudo certo, né? Mas aí Ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, 3 gauchões, uma Recopa. É que aí se vai analisar os... Eu já estou botando 3 gauchões, hein? Atenção, torcedores do Caxias, não fiquem bravos comigo, mas é 80-20, né? O Caxias já fez o que tinha que fazer. Já ganhou 2 vezes do Grêmio. Deu pro Caxias. Deu, acabou. Tu acha que tem 20% Caxias? Tu já fez essa frescura aí? Qual foi a que vocês caíram do cavalo? Quem é que não tinha nenhuma chance? Eu não falei que ninguém não tinha. 3 do Renato empatou uma, né? E tem um 5-0, e tem um 3-1, e tem um 1-1 aqui com 3 gols anulados. Falando no Jesus, teve a bronca do Profechô também com ele, né? Eu não achei aquilo muito bronca, não. Ele disse que agora é a era dos estrangeiros. Né? O recado que ele deu é um recado até correto. De que, olha, a gente não tem que só olhar o que eles fazem de bom, porque o nosso futebol sempre teve coisas boas, a gente é pentacampeão, tal. Até parece lembrar do Jesus no parece título, né? que a decisão contra o Corinthians, ele ganhou as 2. Do jeito que ele falou. Não ganhou do Corinthians, que está eliminado da Libertadores da América, que entra capengando no Campeonato Brasileiro, ganhou nos pênaltis. O Neto chamou o Luan de pipoqueiro. Né? Corinthians que até a pandemia, até a parada, o Corinthians estava sendo eliminado do Paulistão. O Corinthians recuperou depois. E foi campeão paulista. Não, o Corinthians foi vice. Não. Quase foi campeão paulista. Quase foi campeão. Chegou na decisão. Ele não merecia ser campeão paulista. Não merecia. Pensei uma coisa e disse outra. Quase foi campeão. O Thiago Nunes estava com a cabeça a prêmio lá em São Paulo. Para quem estava vendo Conexão e a passagem aqui para o nosso programa, esqueci o nome, foi do Marrone, que está na reserva do Atlético Mineiro. O Queno está na reserva do Atlético Mineiro. Isso aí começa a dar indício de formação de grupo. Mas eu tenho para mim
E como eu não gosto de não arriscar, em 5 anos, 5, nem precisa 5, 5, o Cruzeiro vai estar muito melhor que o Atlético. Muito, muito melhor. Vai sustentar uma folha de 3 milhões, que é o que ele pode pagar, e vai se adaptar às novas maneiras de transmissão, e vai se acostumar com pouco. Hoje indiciaram lá uns 500, né? O Salomão Rachid lá era... Cada um pegava um quinhão. O conselheiro que fazia o churrasco, tinha de tudo, né? E o Augusto Nogueira está desmentindo a venda do Fux, né? Ele não assumiria a venda, né? Mas, onde a fumaça, às vezes tem fogo, às vezes não tem. Porque a outra vez ele ia para o Monaco, eu falei na época, e repito, nos passaram um cachorro, dizendo que o Inter rejeitou 7 milhões de euros, está bem que era antes da pandemia, e o dinheiro tinha outra valoração e outra visualização. 7 milhões de euros, mais o empréstimo do Jorge, lateral esquerdo, e mais o empréstimo do Bosquilha. No interior, na bodega, os caras dizem assim, vê se está escrito bobo aqui na minha testa. Vê se está escrito bobo aqui, para eu acreditar. Não está, né? Não está, pois é. Mas o Inter contratou o glorioso Lucas Ribeiro, que vem do Hoffenheim, da Alemanha, até dezembro de 2021. O Hoffenheim é um time pequeno da Alemanha. De vez em quando abre susta lá e chega e tal. Mas faz investimento em jovens. Né? Pois é, mas liberar assim tão fácil e tão rápido, né, tchê? Então, vamos ver. Por que ninguém de lá quis também? O Yuri Alberto chegou fazendo frases de efeito, né? Diz que o sonho dele é fazer um gol em Grenal. Não sei se saiu a flauta no Guerreiro ou se é mais um que vai pro bolso do Kahneman. Né? Tá na mão aí? Vamos ver. Sim, esse esforço do Inter você viu como motivação, sim. Em relação, eu fiquei nervoso, eu fiquei um pouco ansioso, mas eu fiquei muito tranquilo, deixei na mão dos meus representantes, então só foquei em me preparar para me chegar bem. E hoje, no meu primeiro treino, estou muito feliz. Cheguei bem, treinei muito bem, então isso que me deixou muito feliz. Yuri, seja bem-vindo, né, ao Inter. A gente tem visto do Paulo Guerreiro que ele tem uma necessidade, pelo esquema do Internacional, de ter um parceiro. O Thiago Galhardo tem sido esse jogador. Você acha que pode ser esse parceiro para o Guerreiro ou você é um substituto para quando o Guerreiro não estiver à disposição? Eu estou preparado, eu venho treinando muito, acho que durante os treinos eu estou brigando pelo meu espaço. Sendo substituto ou jogando ao lado do Guerreiro, eu estou muito feliz de estar atuando pelo Inter. Yuri, tudo bem? Bem-vindo ao Internacional. Tu tem visto os jogos do Inter, tens acompanhado, já está imaginando te encaixar na forma do Inter jogar? Como é que tu está achando esses primeiros momentos aqui em Porto Alegre? Sim, eu tenho acompanhado esses últimos jogos do Inter, né? Inclusive contra o Grêmio, eu acabei acompanhando do hotel, já estava aqui no Sul. Fiquei muito ansioso, fiquei nervoso, acho que quando eu assisto o jogo parece que eu estou lá dentro, estou jogando, fico nervoso, começo a transpirar. Estou muito feliz e não vejo a hora de eu fazer o meu primeiro jogo com essa camisa. E estou muito feliz pelo meu momento e aqui no Inter. Yuri, seja bem-vindo, boa tarde. Quando o cara é novo e vem com essa vontade de jogar como você está demonstrando, você atacante, até se o Tchatcho te escalar de goleiro, você vai achar que está tudo bem e quer jogar. Mas onde é que você se sente à vontade? Você é um cara referência na área, joga pelo lado também, pode formar dupla com Paulo Guerreiro. Aonde você se sente à vontade em jogar? Sim, no Santos, desde a base eu venho atuando de centroavante. Mas na seleção também, com o meu professor Amadeu, no Sub-17, eu atuei pela ponta. Joguei com o Lincoln de centroavante também, já joguei em muitas posições. Fico muito à vontade de centroavante, mas eu também consigo jogar pelo lado, eu tenho essa mobilidade.
Boa tarde, Yuri. Queria saber de ti sobre o teu primeiro contato com o Eduardo Cudê, o que ele já te passou sobre a forma de jogar do Inter e essa necessidade que ele impõe mesmo aos jogadores mais da frente, que é de recompor e de marcar também para ajudar o que ele tem de ideia para o time mesmo. Sim, ele conversou comigo, perguntou se eu estava bem fisicamente no dia em que eu cheguei. Estou muito tempo treinando fisicamente, treinando sozinho com o meu personal. Então, no treino aqui hoje eu cheguei, fiz o meu primeiro treino. Não estou tão bem fisicamente, porque eu fiquei alguns dias parado, resolvendo as minhas coisas da minha vinda para o Inter. Mas eu estou muito feliz aqui, vou chegar, vou me preparar para mim estar bem para o próximo jogo. Oi, Yuri, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Você falou de estar treinando sozinho há muito tempo. É possível já estrear na quinta-feira e reencontrar o Santos ou vai precisar de mais tempo até estar em condições de jogo? Sim, eu quero estar disponível, né? Quem que não quer participar de um jogo grande como esse? Estou muito bem fisicamente, não no meu auge físico, como eu estava há 2-3 semanas atrás, mas eu estou muito bem e acho que até quinta-feira eu consigo restaurar essa minha força física, essa minha velocidade, que eu preciso muito durante o jogo. Yuri, a gente já viu que tu não é um cara de muitas palavras, né? Tu é um cara que economiza na hora de se expressar um pouco. E eu queria voltar um pouco no assunto que a Renata trouxe, que foi o primeiro contato que tu teve com o Eduardo Cudê. A gente soube que ele te ligou, falou contigo. Eu tenho 2 questões para te fazer sobre isso. A primeira, tu conseguiu entender o Cudê normalmente? Porque alguns torcedores até brincam que o português dele ainda tá sendo aprimorado e que é um pouco difícil de atender ele. E depois, o que o Cudê te falou que te convenceu a vir para o Internacional? A gente sabe que tu também teve sondagens da Europa, mas preferiu vir para o Inter. Conta um pouco como é que foi esse papo com o Cudê, Yuri. Não, sim, toda a comissão eu consigo entender, porque eu já tive uma experiência de trabalhar com um treinador gringo, que foi o Sampaoli, a comissão dele. No Santos eu atuava também com os jogadores gringos, com o Pato, com o Derlis, com o Soteldo, então eu consigo entender um pouco, até consigo me expressar um pouco mesmo, até brinquei com o Cuesta hoje, perguntei como é que estava o meu espanhol, ele falou que eu estava muito bem. Sim, o professor, ele tem conversado comigo, ele está mais preocupado com a minha parte física, de eu ter ficado algum tempo parado e tal, mas eu estou recuperando e quero estar pronto para o jogo logo. O Internacional trazendo aí jovens, né? Trouxe o Lucas Ribeiro hoje, trouxe o Yuri Alberto semana passada, agora a sua primeira entrevista. Um cara esclarecido, né? Bem falante, tomara que a bola também seja bem transparente, como ele é no seu pronunciamento. Só corrigindo não, até foi o Bogado que falou em Lyon, o clube da França que quer o Fux é o Lille, né? O Lyon acho que é um pouco mais na graduação do que o Lille. Lá no Lyon se consagraram Nilmar, Juninho Pernambucano e outros que tais, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o intervalo e vamos voltar, porque teremos ótimos convidados na sequência do nosso Cadeira Cativa, convidados que você gosta de ver aqui no nosso programa. Aliás, Cadeira Cativa, 41 anos já. 41 anos de forma ininterrupta no ar. Já voltamos. Impressionante, né? Como o Grêmio observou o Cruzeiro e as suas mazelas no ano passado, né? Porque o Grêmio trouxe para cá o Thiago Neves, o Lucas Silva, o Orejuela, tem mais um. O Alisson já tinha vindo. O Alisson já era antes. Já era antes. Mas foram... Eu achava que era um quarto. O quarto seria o Robinho. Se vier para cá. Se confirmar. Teria mais a possibilidade do Edilson, que também está na Rua da Amargura. Especulado foi. O Dodô, lateral esquerdo. E o presidente do Grêmio chegou a dizer isso no ano passado. Temos que ficar atento aí no mercado, esses jogadores que vão ficar fora do Cruzeiro, que são bons jogadores, né? Mas eu tenho para mim que o Cruzeiro vai dar uma guinada e vai acabar sendo referência no futebol brasileiro.
Teto de 100, 150. Marcelo Moreno, quanto é que ganha lá? 150? A proposta deles no início era 150 o teto, né? E o Fábio? 150? O Fábio O parece Léo, que era, zagueiro. O Fábio era uma das exceções dessa regra do 150. O Ariel Cabral? Pois é. Marcelo Moreno? O Dodô tá na justiça já. O Edilson sobrou. Quem é mais que tem lá? Sassá saiu. Não, o Sassá tá lá ainda, né? O Sassá acho que andou até fazendo gol aí. Ah, o Sassá tá no Curitiba, claro. O Sassá tá no Curitiba, tô ficando louco. O Henrique voltou, né? Mas todos os que voltaram com o Cruzeiro já estando na segunda divisão, no caso do Moreno, por exemplo, aceitou um salário mais baixo nesse primeiro ano. Esse Jean, que tá me lembrando aqui, o Bruno Soares, é muito bom jogador. Jogador eclético, joga na meia, joga na segunda função da meia cancha e joga como lateral direito. Ele tem muito boa qualidade técnica, ex-jogador do Fluminense, do Palmeiras, do São Paulo. Mas quase passou, né? Em alguns momentos eu estava alternando entre o jogo do Inter e o jogo do Cruzeiro, que os dois estavam na TV fechada, enfim, tinha horários diferentes, então dava para assistir trechos dos dois. Foi sofrido o jogo do Cruzeiro, viu? Tava difícil de ver aquele time jogar. Mas a segundona, qual foi o jogo bonito que você viu do Internacional na segundona? Não, foi sofrido também. Com Camilo, com Damião, com Rodrigo Dourado, com Cuesta, com D'Alessandro. Agora, só imagine, Rec, se pro Inter foi difícil montar um time para subir. Potker. Se pro Inter foi difícil montar um time para subir. Ah, tu já veio azarar o Cruzeiro aqui? Com a grana que tinha. Já vou te jogar essa bola nele. Com a grana que tinha. Quer ver? Joga, quero ver. Ah. Com a grana que tinha o Inter, que o Cruzeiro não tem. E o Cruzeiro parte de -6. O Cruzeiro ganhou na estreia, mas está com -3 pontos na tabela, né? Tá aí. Não. Já começou a avançar. Sim, não. Sai da frente que atrás vem gente. Ele estava fora da tabela, porque negativo é fora. Sim. Estava com -6. Pois é. Agora está com -3, segue fora. O Grêmio não confirmou o Everaldo, né? Não, oficialmente não divulgou ainda. Parecia evidente. Não confirmou o Robinho. Também não, nenhum post foi feito. Mas eles se encaixam nessas situações de centroavante, de meia que joga também como volante. Falta o das beiradas aí. E lateral esquerdo não confirmou também o Jorge. Não? Não. Já voltamos. Vai vendo a lista aqui de atacantes do Grêmio, mas é de assustar mesmo, hein? E ainda que tem alguns que a gente não contabilizou aqui, né? Os que deram certo. Aquele outro veio com aquele que foi para a Austrália. Veio com o Roger, né? O centroavante que foi para a Austrália. Sim. É. Puxa vida. Mas vamos lá, os que deram errado. Henrique Almeida, Arroio, Tardelli, Brocador, Luciano, André, Marinho, Viseu, o Bobô, Beto da Silva, o Bobô. Os que deram certo. Barrios, Jael, Diego Souza, Fernandinho. Quem mais? O Alisson. Vou colocar aqui, já que eu estou colocando atacantes, né? Então já vou colocar o Alisson aqui. Né? Tô tendo boa vontade. Né? Boa vontade. Mas o Grêmio ganhou títulos. E aí começa a cair por terra qualquer tipo de possibilidade de crítica maior. Né? Já o Inter contratou um caminhão de laterais, por exemplo, nenhum deu certo. Quem é que deu certo? Os que vieram de fora. Os melhores dos últimos tempos aí, o William e o Iago. Né? O Wendel. Não. Natanael? Não. Natanael nem sequência teve para poder dar certo ou errado. Né? E esses outros chegaram agora aí, Saravia, Rodinei e Moisés. Esperar um pouquinho também para não ser tão drástico, né? Tomara que dê certo, mas é difícil. É que no caso... É difícil. No caso já estavam falando em botar o Patrick na lateral esquerda. Tem 500 laterais esquerdos. Tem o Leonardo, que nem foi experimentado. O Eric, que não foi experimentado. No caso do Saravia, eu vejo muitas críticas a ele, de muitas pessoas que lá no meio da pandemia diziam: não, a gente tem que ter calma com os jogadores quando voltar, porque eles não vão estar com ritmo.
Uma coisa era lá, agora tem que cobrar o ritmo, ok? Ele tá meio perdido. E ontem ele estava com... Ele tá meio estabanado. Sábado mas... ele tava com síndrome de busto, sábado, né? Pedindo para tomar cartão, né? Aí são alguns casos que daqui a pouco, enfim, pode ser até pela falta de ritmo, o jogador tá perdido no tempo da jogada, porque ele tem feito algumas faltas estranhas. O Musto, tem um detalhe, Rec, eu concordo com as críticas ao Musto, acho que ele está sendo um tanto quanto peladeiro, inclusive, no Inter, mas tem um fato que a gente está ignorando na análise dele. Antes da pandemia, ele estava voltando de um período de suspensão. Então, ele estava parado, jogou algumas partidas na volta da pandemia e com a pandemia parou de novo. Tu é um guri de bom coração, né, Maurício? Não, eu estou tentando ajudar o garoto que vai ser titular. Guri de bom coração, guri de boa família, né, professor? Boa índole. É verdade. Eu estou tentando não só ver o lado negativo, professor. É só olhar para o campo que tu vê o lado negativo. Mas eu estou tentando ajudar o garoto. É que ele vai olha para o outro titular. lado, professor. O outro lado é o lado positivo. Na verdade, e isso, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, boa noite. Mas a gente sempre procura deixar muito claro que qualquer opinião que a gente dá não tem nada a ver com a pessoa. Não, pelo contrário. Absolutamente. Normalmente os caras são boas pessoas, inclusive. Não, pode ser boa pessoa, pode ser má pessoa. A gente está avaliando ele como jogador, pelo seu desempenho, pela sua postura, pelo que ele rende em campo. É isso. Eu já vi que o senhor não se acalmou, professor. Eu já ia lhe provocar se o senhor andava mais calmo ou não. Mas vou ficar mais calmo com o quê? Vendo aquele jogo, Rec? Mas o Inter ganhou. 3 pontos fora de casa, professor. Sim, daquela maravilha de time que é o Curitiba. O senhor acha que o Curitiba cai? Olha, se não cair, vai brigar para não cair, mas... Vem cá, Rec, de novo. Professor conhece futebol, Rec? Opa, já o Pelaipe entrou lotado. Essa camisa aí não fala português, hein? Olha, o professor conhece futebol. Respeita o professor. Ninguém é professor de graça. Agora, professor, eu ia lhe provocar pior do que estar calmo e estar agitado. Eu ia lhe provocar pior. Já está na hora da frase Pércio-Franciana, um dia vamos ganhar Grenal? Não, o meu problema não é esse, Rec. O meu problema não é esse. O senhor está nervoso que perde pro Grêmio. Não, Rec, não. O que eu quero dizer é que o que me incomoda é ver o Internacional muito abaixo do que pode ser o Internacional. Ganhar ou perder Grenal é circunstancial. Acontece. Claro que o Internacional ali adiante vai ganhar. O Internacional podia ter ganho o Grenal da Libertadores, que jogou de igual para igual. Os 2 Grenais do Campeonato Gaúcho, o primeiro Grenal do Campeonato Gaúcho, aquele do gol de cabeça do Diego Souza, foram Grenais parelhos. Não é isso. O problema é ver o Internacional mal escalado, é ver o Internacional rendendo pouco, é ver o Internacional tentando fazer um esquema contrário à índole dos jogadores que contratou. É simplesmente isso. Não é uma coisa assim muito profunda que eu estive pensando, mas não adianta. O Marcos Guilherme, para não ficar só nos laterais, o Marcos Guilherme pode eventualmente ser um bom ponteiro direito. Pode, tem que testar. Agora, ele certamente não é meio-campista. Ele não pode jogar de meio-campista. Não existe isso. Sabe? A gente tem que descobrir do porquê da insistência com Moisés esse. Tem que descobrir. Olha, para eu pedir uma oportunidade para o Wendel... Não é fácil, não é fácil. Ou para o próprio Natanael. Agora, não tem cabimento tu ficar insistindo com o jogador que jogo após jogo não dá resposta. Por que o Internacional não testa o Heitor na lateral direita? Não que ele me pareça assim alguma coisa fantástica, mas os 2 laterais que o Internacional contratou não rendem na direita. O próprio rapaz esse, o argentino... Mas juega na seleção?
Sarabia juega na seleção. Pero acá no juega, senhor, que se va a la selección se quiere hablar en español. Tu quer, meu? Sabe, mas o Internacional pode mais, Rec. O Internacional pode mais com esse grupo, se ele for organizado de maneira diferente. E para não ficar monopolizando, tem que descobrir o que houve com o D'Alessandro e com o treinador. Porque o D'Alessandro não ter entrado no Grenal já foi estranho. E ontem, quando saiu para Praxedes, que estava jogando exatamente no lugar que o D'Alessandro pode jogar, isso é, atrás dos dois atacantes, o D'Alessandro só entrou porque o Patrick machucou, Rec. Se o Patrick não machuca, era capaz do D'Alessandro entrar de novo. Pois é. E somando-se a isso, ele não renovou o contrato com o Internacional. Antigamente, partia até dele, porque é muito amigo do presidente e tal. O presidente fez 2 vezes renovação de contrato com o D'Alessandro, né? E 2 vezes de 2 anos. 2 anos na administração anterior e nessa. Então, realmente tem algo estranho. Mas porque... tem bastante tempo. Para a renovação de contrato até tem tempo. Hoje é dia 10 de agosto. Né? Então, tem tempo. Agora é estranho, porque o Internacional precisava do D'Alessandro no Grenal. E o Internacional ontem, o Praxedes jogou no lugar. Bom, testou o menino cansou. Eu ponho o D'Alessandro naquele lugar. É ali que ele vai render. Se o D'Alessandro jogar no Internacional, vai jogar atrás dos 2 atacantes. Não tem outro lugar para o D'Alessandro de 39 anos. Não tem. É simples. Paulo Pelaipe, tem acompanhado a aldeia aí? O Internacional está entre aqueles times de meio de tabela, pode chegar na ponta. O Grêmio briga por título. O Flamengo ontem estava com salto 15, não? Várias perguntas aí. E depois eu tenho uma corneta. Ó. Boa noite, Rec. Boa noite, professor. Ah, já sei, já vai falar do São Paulo. Boa noite. Tomou um chocolate ontem. Boa noite, professor. Boa noite, Pelaipe. Prazer em falar contigo. Prazer muito grande. Olha, Rec, essa parada aí de 4 meses aí no futebol brasileiro nivelou muito as equipes, entendeu? Equipes que estavam bem antes da parada, né? Não voltaram jogando aquele futebol que anteriormente jogavam, que estavam jogando dentro de campo, né? O próprio Internacional é uma equipe que fez o primeiro jogo da Libertadores muito bom, depois fez um Grenal dentro da Arena com o Grêmio, um jogo equilibrado. O próprio professor aí no Calpo agora falou que o Internacional teve até a oportunidade, chances vivas de fazer gols e ganhar o Grenal ali da Libertadores, mas agora nos jogos aí não vem jogando bem. E pelo que eu vi, assim, Rec, eu acho que nós 50% tem 50% de equipes aí que estão jogando no futebol brasileiro nesse momento que podem cair para a Série B. Eu acho assim que vai ser uma disputa muito forte, né? Tem muitos candidatos à queda esse ano. Infelizmente, é ruim para o futebol brasileiro, né? O nível está mal. Eu acho que o futebol ainda não deveria ter voltado. Houve uma precipitação, né? Mas os processos não estão adequados ainda, né? Mas é o que nós temos aí, voltou. E o jogo, falando aí do jogo do Flamengo e do Atlético, foi um bom jogo. Não acredito que o Flamengo jogou de salto alto, conheço bem a equipe do Flamengo. O que faltou ao Flamengo foi ritmo de jogo, condicionamento. A diretoria se precipitou, querendo forçar a volta do Campeonato Carioca, forçou, voltou,
E agora a equipe ficou 24 dias só treinando com um treinador interino, com um preparador físico interino, é bem diferente, o treinador foi embora. E mesmo assim, os primeiros 30 minutos, quando o Atlético fez o seu gol, num jogo normal já era para o Flamengo estar com 3-0 na partida, né? O Bruno Henrique, o Rascaeta, Gabigol perderam gols incríveis naquele primeiro tempo ali. E no segundo tempo, o Flamengo sentiu a falta de ritmo de jogo. Eu acho que até que cansou um pouco também, mas foi um bom jogo, foi um grande jogo. Bem diferente do jogo que nós vimos na decisão paulista, que realmente foi um jogo de dar sono aqueles 90 minutos de Corinthians e Palmeiras. Então, acho que o futebol está muito nivelado. Eu acho que Grêmio Internacional, eu acho que o Grêmio está acima nesse momento do Internacional. Eu acho que Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro são os 3 candidatos para ganhar o título brasileiro. Pode ter, o Internacional pode crescer, o Palmeiras pode melhorar, o Corinthians tem camisa, pode melhorar, mas não vejo assim muitos clubes não nessa condição de disputando o título. Eu acho que os 3 principais postulantes ao título são Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro, esses 3. Bom, se você fala em 10, então... Deixa eu fazer uma pergunta para o Pelaipe. Vai firme. Pelaipe, como é que se sente um diretor de futebol que entende de futebol vendo um treinador colocar 5 atacantes e só um meio-campista na ânsia de ganhar? Professor, isso aí é a falta de conhecimento do grupo de trabalho, falta de conhecimento. Trabalhou 3 dias e meio. Eu particularmente achava, tenho uma opinião formada, quem deveria treinar o time neste jogo, na minha opinião, deveria ser o interino que estava lá, que estava trabalhando com o jogador há 19 dias. O treinador que chegou deveria ir para uma cabine, assistir o jogo da cabine, tirar suas conclusões, mas cada um tem as suas ideias, cada um tem os seus pensamentos, que a gente respeita o futebol, cada um de nós, cada um dos brasileiros acha que é um treinador, né, professor? Então a gente tem que respeitar. Agora, na minha modesta opinião, o clube devia até ter preservado, né, o treinador, porque o treinador trabalhou 3 dias e meio. Então, isso é bom senso. Isso é bom senso. O treinador da Sub-20, que já estava com os jogadores há 18 dias, 19 dias ali, deveria ter treinado a equipe e o treinador chegado, observado, visto a equipe, visto a movimentação, mas são critérios que a gente respeita, são decisões que a gente respeita, né? Mas eu acho assim, e aí o time ficou sem armação no momento que perdeu o Gerson, o Everton Ribeiro, né? E o Arrascaeta. Ele não ficou com grandes jogadores na frente, mas a bola tem que chegar nesses jogadores, né, professor? Exatamente. Foi a mesma coisa do São Paulo. Ele escalou mal o Atlético com 3 zagueiros e ele melhorou o time quando ele botou o Jair. E tirou um zagueiro, aí ele recheou o meio-campo, ele mudou o jogo, mas poderia ter custado caro aqueles primeiros 35 minutos ali para o Atlético. O senhor viu o jogo, né? Acompanhou o jogo. O Flamengo teve as oportunidades, não aproveitou. O Atlético aproveitou uma bela jogada desse menino, que é muito bom jogador, o Arana, o lateral esquerdo, entendeu? Então, é verdade. É um jogo assim... O Grêmio Internacional comeram mosca, né? Nessa volta do Arana. Não, o Atlético fez boas contratações, professor. Ele trouxe o Alan, que foi cria do Internacional, que estava no Fluminense, que é um jogador jovem, de 22 para 23 anos,
Ele trouxe o Alan Franco, do Independente Del Valle, que é outro bom meia jogador com 21 anos de idade. O Arana, que é jovem, né? O Marrone, que é jovem. Jair. O Jair, que já está... Não, mas o Jair já estava no Atlético, né? Mas então, o Arana, especialmente, o Grêmio e o Internacional, que procuram lateral esquerdo, né? O Atlético, o Internacional nem se fala. O Atlético saiu aquele time velho que o Atlético tinha no ano passado. O Atlético tinha um time cansado, na minha opinião. Jogadores excelentes, já de excelente retrospecto, mas jogadores já de 34, 35, 36 anos, e jogadores assim que hoje precisa, principalmente da maneira que joga o São Paulo, com velocidade, com marcação, pressão. Então o jogador e o Atlético se renovou e mostra que realmente essa equipe. E essa equipe, eu estava hoje ainda comentando com o REC, pela manhã, no final da manhã, o Atlético vai ter uma vantagem, professor, porque esse acho que foi uma estratégia do ex-diretor que o Atlético teve, perdeu para o Afogados para não precisar jogar a Copa do Brasil. Então não vai jogar a Copa do Brasil, não vai jogar a Copa do Brasil e não vai jogar a Libertadores da América. Então, enquanto as equipes brasileiras estiver jogando a Libertadores da América e a Copa do Brasil, o Atlético vai treinar de semana em semana. E isso, para quem tem um treinador, que o Sampaoli é um grande treinador, não se tem nenhuma dúvida, tem aquele estilo dele agitado e tudo, mas ele é um grande treinador. Ele fez um grande trabalho o ano passado. Com o Santos, uma equipe mediana. Tem um amigo teu que vive dizendo isso. Uma equipe mediana, não sei se você concorda comigo, professor. O Santos era uma equipe média, sem nenhum craque. O ataque do Santos no ano passado eram jogadores renegados na dupla Grenal. O Marinho, o Sacha. E Marinho e Sacha, os dois atacantes. Então, por isso que eu disse tantas vezes. O Atlético vai ter essa vantagem. Quando as equipes estiverem jogando, se desgastando, viajando, ele vai estar uma semana. Tem time que, se tiver uma semana de treinamento, o treinador estraga o time, atrapalha. Mas tenho certeza que o Atlético, o Sampaoli vai aproveitar bem, e por isso que eu acho que o Atlético é um sério candidato ao título brasileiro desse ano, junto com o Grêmio e com o Flamengo, que manteve a estrutura. Por isso que tu falasse do Santos, é que eu já disse tantas vezes para o REC, e ele não concorda, que o melhor treinador do ano passado foi o Sampaoli, porque ele foi vice-campeão. O REC torceu o Lisca contra o Sampaoli, professor. Mas aí meteram a mão no Lisca lá. 5x1. Foi 5x1. Meteram a mão nos dois jogos do Lisca, viu, professor? O que é dele tá... Professor, roubaram do Lisca, 5x1 pro Atlético em 2 jogos. Tá bom, REC? Tá bom. Coisa do juiz. Agora, mas de qualquer maneira, São Paulo tem que ganhar um título, ganhando, né? Por enquanto ele só colocou título em cartório pro Santos. Não, só tem uma coisa, ganhou uma Copa América pro Chile, que o Chile nunca ganhou, né? Tá falando aqui? No Santos ele não ganhou nada. Não. Eu vou dizer o seguinte, o Santos ser vice-campeão ano passado, o time que tem, fez uma campanha extraordinária, REC. Tem que reconhecer isso, entendeu? Ele é bonzinho. Porra, ele é bonzinho. Ele chegou na frente do Grêmio o ano passado. Mas isso não é taça, professor. E a fiasqueira? Ele chegou na frente do Palmeiras, com todo o plantel do Palmeiras. E a fiasqueira da Argentina? O REC, ele é mais treinador do que o Cudê, o Sampaoli. Claro, o Cudê está começando. Agora a fiasqueira na seleção argentina. Não está começando. O Cudê tem uma história. Já treinou na Argentina, treinou no México. Está voltando para agora aqui, voltou para a Argentina, no Internacional. O Cudê, no mínimo, não está iniciando, não, REC. Não leva a mal. 7 anos. O Sampaoli só foi mal na seleção argentina. Foi boicotado, né, professor? Professor, foi boicotado porque os jogadores não queriam ele e boicotaram ele. Claramente. E jogador,
Vocês esqueceram do Sanches e do Soteldo, de propósito, que são dois grandes jogadores. O Soteldo é uma maravilha, Rec. O Soteldo é uma maravilha. Se tu quiser comprar fazer um ciclo. Professor, mas quem é que indicou o Soteldo? Ninguém conhecia o Soteldo no Brasil. Quem indicou o Soteldo foi o Sampaoli. Quem indicou o Sanches foi o Sampaoli. Então, tu tem que dar... Eu sei que às vezes tu não gosta de dar a mão à palmatória, mas tu tem que concordar com o professor. Mas ele botava o Sanches no banco também. Respeita o professor Enio, a experiência do professor Enio, pô. O professor está te dizendo a coisa que tu não respeita, tu quer ir contra. Ele está dizendo que o teu técnico foi pior que o Sampaoli e ganhou tudo, o Jesus. Essa é a nossa briga. Ele quer dizer que o Sampaoli foi mais que Jesus no ano passado. Ninguém está acima de Jesus. O que eu entendo que o professor diz, dá licença, eu entendo que o professor diz. O professor fala que pelos valores individuais dos atletas, o Sampaoli fez um trabalho maior que o Jesus. É isso que o professor diz. Ele tirou leite de pedra, né, Pelé? Ele tirou leite de pedra, né? Exatamente. Essa é a leitura que o professor Enio fala. E o professor tem razão no que ele fala. E não diminui os méritos do Jorge Jesus, que conseguiu fazer o grupo do Flamengo se organizar e correr. E a gente comentou isso. Sim. Realmente conseguir ter o domínio que ele teve com aquelas cobras criadas todas e fazer o Gabigol, o Bruno Henrique, o Gerson correrem do jeito que correram no ano passado, tem mérito no Jorge Jesus? Claro que tem. Agora, ser vice-campeão com aquele grupo do Santos era extraordinário. Professor, eu vou dizer uma coisa. O pior adversário que nós tivemos na Libertadores do ano passado foi o Internacional do Odair. Foi um adversário duríssimo no Maracanã, porque nós só fomos fazer um gol aos 35 minutos do segundo tempo, o primeiro gol do primeiro jogo. Foi num equívoco, num erro do quarto zagueiro, que o pessoal aí endeusa muito, entendeu? Mas é um jogador comum, um zagueiro comum, mas aí no Rio Grande do Sul é endeusado, entendeu? 2 falhas do Cuesta, 2 gols do Flamengo. E no jogo em Porto Alegre saímos perdendo, né? Jogamos melhor o primeiro tempo, mas no segundo tempo o Internacional reagiu, fez o primeiro gol e nós tivemos dificuldades, fomos empatar, fomos lá e fomos empatar o jogo, porque o Inter se desesperou e foi para frente porque nós tínhamos a vantagem dos 2 gols e o Internacional deixou os espaços. Mas foi um enfrentamento, o mais difícil que nós temos na Libertadores, na conquista da Libertadores, fora o jogo final contra o River, mas na fase classificatória, nas oitavas, nas quartas e na semifinal, foi o Internacional. Não, eu, inclusive, Pelaipe, disse o ano passado que o Odair, com aquele grupo limitado, tinha conseguido fazer uma campanha rigorosamente igual à do Grêmio, mas idêntica à do Grêmio, idêntica. Ele perdeu o Campeonato Gaúcho nos pênaltis, que significa foi igual até o último minuto, perdeu nos pênaltis, e depois o Internacional é eliminado pelo Atlético Paranaense, como o Grêmio é eliminado pelo Atlético Paranaense, o Internacional é eliminado pelo Flamengo e o Grêmio é eliminado pelo Flamengo. Os dois chegaram exatamente no mesmo. A diferença no ano passado foi que o Internacional, quando perdeu, se desmanchou. E o Renato, e isso tem mérito, evidente que tem mérito, o Renato tomou aquela chapuletada do Flamengo, tomou 5 lá no Maracanã. E o Grêmio reagiu e se classificou. Não, emendou 6 vitórias em 7 jogos depois daquilo. Isso tem mérito do treinador? Claro que tem. Foi um grande trabalho de recuperação porque uma equipe do tamanho do Grêmio, da grandiosidade do Grêmio, uma equipe copeira, uma equipe multicampeã, uma equipe tricampeã da Libertadores da América, vai para um jogo no Maracanã, perde de 5-0,
a tendência é desandar, é cair. Exatamente. Mas não, o Renato ali comandou o grupo de jogadores e fez um grande trabalho, teve vitórias ali importantes e levou o Grêmio de novo para a Libertadores desse ano. Então, se você tivesse no Flamengo, contrataria o Renato e não o Espanhol? Olha, eu não posso falar de uma coisa que eu não posso falar de uma coisa que eu não estou lá. Então, quando a gente não está, a gente tem que respeitar o dirigente que está no poder. Porque eu, quando estava no Flamengo, tenho a minha opinião para o vice-presidente, e ele foi lá e contratou um treinador que era a minha ideia de treinador, que era o Jorge Jesus. Todo mundo sabe, o Marcos Braz confirmou para o Brasil todo, para todos vocês, que numa conversa comigo, nós falando sobre treinador, e eu já te disse algumas vezes, eu não tenho nada contra treinador castelhano, mas o jogador brasileiro tem dificuldade de entender a língua, tem dificuldade de entender o jogador. No Grêmio nós temos uma experiência, eu não era do futebol profissional, mas eu estava no Grêmio, acompanhava o Grêmio, né? Lá com o Juan Mujica, né? Os próprios jogadores falaram com o doutor Raul Regis Freitas Lima, que era o vice de futebol do Grêmio naquela ocasião, e com o presidente, Paulo Odoni, que eles não entendiam, eles não estavam entendendo o que o Mujica transmitia para eles, tinha uma dificuldade na língua. E os jogadores têm dificuldade. Então, nessa conversa que eu tive desta forma, eu disse, olha, eu nunca trabalhei com um treinador castelhano, mas os jogadores, assim, que eu converso com muitos jogadores, tenho muita relação de jogadores, sempre me disseram que tem dificuldade de entender o que eles falam e o que eles querem, a forma de jogar. E o treinador português é a melhor escola, uma das melhores escolas do mundo. Os melhores treinadores do mundo são portugueses, estão nas maiores equipes hoje. Então, o Flamengo partiu, o Jorge Jesus naquela época estava disponível no mercado e contratou. Agora, dá uma opinião agora? Não, aí não, porque não estou trabalhando, e a gente respeita o dirigente, porque eu tenho certeza que os dirigentes do Flamengo, nesse momento, tentaram fazer o melhor, né? Eles tentaram contratar o Leonardo Jardim, que também é um grande treinador, que fez um trabalho fantástico no Monaco, lá, e não deu. Aí depois foram para o Carvalhal, que alegou, não quis sair de Portugal e ficou, vai treinar o Braga, né, o ano que vem na Liga Europa, e pela primeira vez classificou para jogar a Liga Europa, isso e aquilo, e aí eles foram para a terceira alternativa, que é o treinador que foi auxiliar do Guardiola. Do Pep Guardiola. Então, se você fazer um comentário, agora é que jogou, o Flamengo passou um ano e um mês jogando no Maracanã, nunca perdeu com o Jorge Jesus. Aí no primeiro jogo perde assim, aí o pessoal não pode julgar o treinador assim, tem que dar tempo ao tempo, 3 dias e meio de trabalho, né? Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, né? Para avaliar o trabalho, dar uma sequência de jogos para se avaliar o trabalho do novo treinador. Professor, por onde começar? Rec, sobre isso que tu perguntasse para o Pelaipe, eu acho que não havia essa possibilidade, porque eu acho que neste momento, depois de ficar 4 meses no Rio de Janeiro, recebendo salário integral do Grêmio, não havia hipótese de o Renato abandonar o Grêmio por nenhuma proposta. Eu tenho convicção disso. Mesmo que o Flamengo chegasse aqui e oferecesse o dobro do que o Renato ganha, o Renato diria, o ano que vem conversamos. Agora, eu acabei de ficar 4 meses no Rio, recebendo... O Renato está no Grêmio por uma opção, porque o próprio Flamengo já conversou uma vez da diretoria anterior, conversou, e essa diretoria também conversaram com ele, conversaram com o Abel, mas na época o Renato renovou com o Grêmio, entendeu? Então... Não, mas aí é uma renovação, que eu quis dizer. Mas eu estou dizendo, não, eu entendi o que o senhor dizer. O senhor acha que ele ia ficar no Grêmio porque oportunidade não vai faltar, porque daqui a pouco tem um ano que vem, tem outros anos. Ele vai cumprir esse ano de contrato dele integralmente, até por agradecimento à atitude e outra coisa, positiva. Né? O trabalho do Renato no Grêmio é uma referência, né, professor? Podem discordar do Renato,
Eu acho assim, eu Grêmio quero muito ganhar do Renato, mas o trabalho dele é muito de águas ali, depois que o Roger fez um grande trabalho, né? O Roger fez um trabalho importante, mas depois que o Renato assumiu, é um treinador que está há 4 anos no clube, né? Vai de 4 para 5 anos no Brasil. Que é uma prova, da importância de um treinador. Lipe, eu recebi hoje de um amigo meu botafoguense. Isso aí é candidato a cair, hein? Uma figurinha, ele dizendo: o Diego Souza fez 9 gols em 12 jogos no Grêmio. O Diego Souza fez 9 gols em 41 jogos pelo Botafogo. Um pouquinho. Ô, professor, como é que o cara vai estar motivado para jogar num clube que paga de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, não paga salário, atrasa? Eu acho que não é só isso. É tu ter um treinador que mobiliza, tu ter um treinador também com o nível de respeito que o Renato tem com os jogadores, e isso já é anterior aos títulos dele. O Renato tem um nível de relacionamento com os jogadores que, vocês que são mais do futebol que eu, tu, o Rec, sabem o quanto é essencial o treinador que ganha o jogador para si. Os jogadores do Grêmio jogam pelo Grêmio, mas também jogam pelo Renato. Pelo Renato, sem dúvida nenhuma. Aquela reação depois do 5-0, aquilo foi pelo Renato. Aquilo é mérito do Renato. Perfeito. 90% dos treinadores não teriam conseguido aquilo. O Abel Braga conseguiu algo não igual, mas parecido. Sabe por quê, professor? Porque 99% dos treinadores seriam demitidos no vestiário do Maracanã se não fosse o Renato. Também, tu tem razão. O treinador tem que ter uma dimensão para a diretoria mantê-lo. Mas no Internacional aconteceu algo parecido. O REC vai lembrar bem, até porque envolve 5-0 com a Chapecoense. Exatamente, aí a questão de... É pior do que isso, professor. Ele tomou 9. Ele tomou 5 da Chapecoense e 4 do Grêmio e um rodeão. Tá, mas só tem uma coisa, mas tu olha o tamanho do treinador que estava no Internacional. Sim, é isso. É isso que ele está dizendo. Mas é isso que eu estou me referindo. Do Renato, olha o tamanho do Renato no Grêmio. O tamanho do Renato, o Renato e o Grêmio se confundem, entendeu? O Renato é um tamanho que o Odair não tinha. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. O Renato conseguiu uma coisa inédita. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio como jogador e é o maior ídolo da história do Grêmio como treinador. Isso aí é difícil. Vocês veem agora aqui o Raí. O Raí é um grande ídolo do São Paulo e agora, como diretor executivo, está rasgando toda a idolatria, a torcida pedindo a demissão dele pelo trabalho. Então, o Renato é ídolo como atleta, deu o maior título da história do Grêmio, fez os 2 gols e hoje, com a torcida, é o maior ídolo como treinador. Então, é uma coisa assim fantástica o que o Renato representa para o Grêmio. É só fazer uma pergunta. O Grêmio tem vai completar 117 anos no mês que vem. Quantas estátuas em 117 anos? Quantas estátuas o Grêmio construiu para jogador ou treinador? Uma em 117 anos. O Grêmio teve... A verdade é que a iniciativa foi dele, né? Mas é verdade também. O fato que o senhor está referindo é verdadeiro. Mas foi ele que pediu a estátua. Tudo bem. Mas pediu, o pessoal que eu já pedi um monte de coisa e não me deram. Pois é. Mas pediu pedindo coisas que não me dão. Mas pediu e a diretoria aceitou. Mas o Grêmio teve 2. O Renato é o maior ídolo e depois do Renato, o outro ex-jogador, teve depois mais 2 jogadores
que foram, um foi jogador e dirigente, o outro foi jogador e treinador. Luiz o Carvalho. O Foguinho, que foi jogador e depois treinador, que tem uma história no Grêmio também fantástica, na década de 50 para 60, e depois o seu Luiz Carvalho, também que foi jogador, e depois foi presidente num momento difícil do Grêmio, ajudou, antes do presidente Hélio Dourado, 1975. ajudou na recuperação do clube. 1975 ele foi presidente 74, 75, o seu Luiz Carvalho foi presidente do Grêmio. 74, 75. Exatamente. Ele foi técnico, ele foi técnico, jogador e presidente. Ele foi mais do que duas funções. Ele foi treinador do Grêmio também. Sim. Agora, o Milton Coelho foi jogador, técnico e dirigente do Grêmio também. Pois é. E nunca e jogou nos três, jogou na Baixada, jogou no Olímpico e jogou um jogo de amistoso na Arena. Deve estar nos vendo aí, grande Milton Coelho. Não, isso é uma figura extraordinária. E foi treinador do Grêmio também. Sim. Quando precisou, mas o diretor de futebol, o pessoal lembra do Rafael Bandeira, que era o vice-presidente de futebol em 81, mas o diretor de futebol de 81 era o Milton Martins Coelho. Era o presidente Dourado, o Rafael Bandeira e o Milton Coelho e o Enio Andrade. Era um time de peso. Já voltamos. Estamos de volta, 8h15. Diga, Maurício. Como é que fica a situação do Goiás, Rick? Goiás conseguiu adiar o seu jogo no final de semana, tem voo fretado para Curitiba. Ele quer jogar, hein? Mais ou menos. O presidente que quer jogar. O presidente do Goiás fretou um voo para Curitiba e disse: nós só embarcamos se recebermos antes do embarque os resultados. Porque aí vem a seguinte situação, Rec. Imagine se fosse o contrário. Se o jogo fosse no Morumbi e testassem 9 jogadores do Goiás com coronavírus, como de fato testaram. Como é que fariam o deslocamento? E agora vão testar mais gente, né? Vão ter que testar mais gente. Não tem mais essa de testar pela metade. Não existe testar por amostragem com uma pandemia, né? Não, eles estavam testando quem é concentrado. Mas o caso, Pelaipe, é o seguinte: digamos que o jogo fosse em São Paulo. Se os jogadores testassem positivo e só recebessem o resultado em São Paulo, eles iam cumprir o isolamento aonde? Porque para voltar para Goiânia tem que pegar voo. Mas o que eu acho, Maurício, o que eu acho é o seguinte: o Hospital Einstein devia vir a público, não pode. Ele errou, ele já errou em 13 jogadores do Bragantino no jogo contra o Corinthians. Agora errou de novo. O médico do Corinthians, o doutor Joaquim Grava, eu vi uma entrevista dele aqui em São Paulo, dizendo que o Corinthians não vai mais fazer os testes Covid, o Corinthians não faz o teste Covid mais no Einstein. O Einstein é um hospital conceituado. Não sei se o professor concorda comigo, mas o Einstein teria que vir a público dar um esclarecimento. Como é que errou? Como é que errou no Bragantino? O que está acontecendo? Tem que dar uma explicação. O mundo do futebol, as pessoas querem saber como é que um hospital com essa qualidade, com esse nome, com esse prestígio, está errando tanto. O que está acontecendo? Professor, o senhor ouviu o questionamento do Pelaipe a respeito do Hospital Albert Einstein em São Paulo? Está errando demais? Não. E o Pelaipe, então, só repete para nós aí, Pelaipe. Já tinha cortado, mas ele tem... Mas, eu acho que está errando demais. Professor, errou dizendo que tinha 13 jogadores do Bragantino na final com o Corinthians. Aí o Bragantino mandou fazer uma contraprova, não tinha os jogadores. Causou uma instabilidade na equipe até 2 horas antes. Agora com o Goiás. O médico Joaquim Grava aqui do Corinthians já deu uma declaração dizendo que o Corinthians não vai fazer mais o teste da Covid pelo Einstein. Eu acho que o Einstein tinha que vir a público para esclarecer, tirar essas dúvidas pelo conceito, pelo nome que o hospital tem, né, professor? Eu acho que é exatamente isso. O hospital tem uma expertise, uma dimensão incontestável. O Albert Einstein, junto com o Sírio-Libanês, são os 2 maiores hospitais do Brasil, né? O nosso Moinhos de Vento está entrando nessa turma aí.
Não tem por que o hospital da dimensão do Albert Einstein se submeter a um desgaste de imagem desse tamanho, sem um esclarecimento, sem vir a público dizer o que houve. Né? Não tem por quê. Algo aconteceu. Professor, uma frase ou duas suas, 2 ou 3 frases, ou 2 ou 3 do Pelaipe também. Por onde começar a construção do novo time do Internacional? E para o Pelaipe eu deixo para que ele fale a respeito dessa projeção aí de campeonato e os desdobramentos futuros. Será um ano completamente atípico. O Pelaipe vê 10 com possibilidade de cair, quer dizer, está incluindo aí 3 cariocas, 1 paulista, 1 paranaense. Diga mais, professor. Olha, eu acho que a gente tem que assumir que acerta e erra. O Internacional errou na contratação dos seus laterais. O Internacional errou na contratação de um ponteiro direito especialista em jogar aberto para jogar num sistema em que os pontas são os laterais e faz o Marcos Guilherme jogar por dentro. Eu acho que reconhecer os erros, entender as limitações do seu grupo e fazer um sistema de acordo com o grupo que tem, com mais intensidade, com mais dedicação, com marcação, mas o Internacional não pode conviver com o nível de laterais que está tendo no momento. Essa é a minha opinião. Valeu, professor. Ainda antes da eleição a gente fala, né, professor? Ainda dá tempo, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ainda temos um prazozinho até para a gente conversar sobre a ideia do porquê se propor a ser vereador também e não apenas um professor de física. Valeu, mas professor. Em outro dia. Um abraço, Pelaipe. Vou ter que ir para Porto Alegre, meu título está em Porto Alegre. Vou ter que ir para Porto Alegre para na urna. Mas é o mínimo que eu estou contando com o Pelaipe e... Como ex-aluno, vou não só como ex-aluno, mas como cidadão, que o Brasil precisa de gente boa, gente e principalmente com gente séria. E o professor além de ser um cidadão, é uma pessoa séria, uma pessoa do bem. Eu fico feliz. Isso aí realmente precisaríamos mais Enio Kaufmann aí na vida pública, porque realmente temos que valorizar, temos que recuperar a credibilidade dos políticos que estão com um nível muito baixo, infelizmente. Valeu, professor. Um abraço, professor. Muito obrigado, Pelaipe. Um grande abraço. Arrumou um voto de peso, agora não precisa mais se despedir de novo. Não, vou fazer campanha para ele. Valeu. Pelaipe, campeonato, então, pode dar uma zebrinha aí, Galo, Mineiro? Não, mas é só tu olhar o nível das equipes, está tudo parelha. Não dá para... Sábado eu vi Ceará e Sport. À noite eu vejo futebol, eu gosto de futebol, vivo de futebol. Então eu paro para olhar, eu vi os jogos aí, entendeu? E o nível tá muito parelho. Não dá para tu chegar e dizer, não, vai cair, eu vejo, vai cair o fulano, vai cair o Beltrano. Eu acho que tem 10 equipes, o Santos numa situação muito difícil, financeira, com pedido de impeachment do presidente, né? O Vasco da Gama numa situação difícil, o Botafogo é o clube que mais deve no Brasil, né? Então, então os clubes são todos parelhos aí, não dá. O Curitiba, ontem, assim, sábado foi uma decepção a equipe do Curitiba, que eu não tinha visto jogar, entendeu? Tem que ver as outras equipes, então não dá para dizer, porque eu tô vendo o pessoal, vai cair o Atlético Goianiense, vai cair o Goiás, não, vai cair não sei quem, eu acho que não dá. Eu acho que tem 10 equipes aí que são muito parelhas e estão praticamente no mesmo nível, entendeu? Valeu, Pelaipe. Atende aí que pode ser importante. Um grande abraço. Valeu. Muito bom mesmo. Paulo Pelaipe, professor Enio Kaufmann, é time de primeiríssima qualidade. Diga, Maurício. Não, a questão que envolve agora os demais clubes, e aí existe um movimento nos bastidores, Rec, é para que estes resultados que agora não precisam depender mais do Einstein, que antes existia uma exclusividade, agora não mais, cada clube vai poder escolher o seu laboratório por proximidade. A meta agora é que os testes sejam devolvidos aos clubes antes das viagens,
para evitar problemas como a gente teve no final de semana. Para evitar problemas, o Grêmio contratou um goleiro melhor do que tinha em casa, Vanderlei. Boa tarde, Gutierrez. Campeonato Brasileiro é sempre difícil você apontar favoritos, né? A gente vai apontar aqui e chegar lá na frente e vai acontecer outra coisa, né? Porque são muitas equipes qualificadas, né? Aqui no Brasil, em todos os estados tem grandes equipes muito fortes, mas a gente sabe que também o Flamengo, né, por ser o atual campeão brasileiro da Libertadores, tem feito um grande trabalho. Mesmo assim, teve uma dificuldade na estreia, né? Acabou perdendo para o Galo também, que montou um grande elenco também. Eu acho que é um dos favoritos, com um grande treinador. Tem várias equipes, né? A gente está brigando ali, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Eu acho que todas as equipes estão fortes, todas as equipes têm elencos bons, né? E esse ano, como eu disse, vai ser atípico. Então, vai ser difícil você prever, né? Eu acho que o que vai fazer a diferença são os elencos. Eu acho que quem tiver um elenco mais qualificado e o treinador souber trabalhar melhor os elencos, com certeza lá na frente vão conseguir bons resultados e, consequentemente, chegar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Vanderlei, tudo bem? Quero que você fale sobre esse calendário apertado que vem pela frente. O técnico Renato Portaluppi disse que não tem como repetir a mesma escalação em todos os jogos. O que você pensa sobre isso? Para o goleiro também é bom haver esse revezamento entre os jogadores, e como projeta esses vários jogos, essas várias competições que vem pela frente na temporada? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Boa tarde, Bruno. Vai ser um ano extremamente difícil, né? Como eu sempre digo, a equipe que tiver o melhor elenco, né, que o treinador souber trabalhar da melhor maneira, vai conseguir chegar lá na frente, porque são muitas competições, né, e o tempo de descanso é muito pouco. Então vamos ter problemas de lesão, cartão, até mesmo da própria Covid, né, que tirou alguns atletas da primeira rodada e com certeza vão tirar também ainda. Então, acho que as equipes têm que estar preparadas, né, para estar rodando o elenco, para todas as posições estarem bem servidas. Então, isso é uma coisa boa para a gente, que a gente também tem um elenco muito qualificado, né, e o Grêmio sempre busca isso, né, porque a gente tem aí Campeonato Brasileiro, as finais do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores. Então, vai ser um ano apertado e com certeza o nosso elenco vai fazer a diferença. Eu, particularmente, prefiro sempre jogar, né? Eu acho que eu sou bem fominho, eu sempre falei isso, que para o goleiro é sempre importante estar jogando, mas também a gente tem outros atletas, o Paulo, o Júlio, o Breno, todos brigando aí para participar, e se o Renato optar em colocá-los também, eles vão entrar e vão dar conta do recado, porque são grandes profissionais também. Muito bem, só para encerrar, uma curiosidade, né? Não é fazer futrico. O Vanderlei, quando apontou os candidatos ao título, deixou o Internacional fora. Falou em Atlético, falou em Flamengo, falou em Grêmio, falou acho que até no São Paulo. Mas isso aí é só para uma constatação. Amanhã tem mais.